Irmãos, vamos continuar falando sobre José. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39, por favor. Eu coloquei tantas coisas aqui, mas eu vou falar o que der para falar. Gênesis 39. Eu quero ler com vocês a princípio, até o verso 4. Há muita informação, nós vamos pincelar algumas coisas desse capítulo, algumas coisas do 40 se der tempo, do 41 não vai dar. Gênesis 39, vamos continuar falando da vida desse moço. Irmãos, eu lia Gênesis muito superficialmente, até que eu comecei a ler Gênesis 37 em diante da vida desse moço, eu comecei a escrever algumas coisas. E eu vou compartilhar algumas delas com vocês nessa noite. 39, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o seu senhor era com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. Ele o pôs de mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Senhor, te louvamos por essa noite, por tudo que ouvimos, fizemos. A minha oração agora é que tu nos ajudes a aprender um pouco mais da vida desse moço, e que seja algo glorioso para nós, bendito para a nossa vida e para o nosso ministério. Te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, se eu fosse colocar, e eu coloquei um tema quando eu escrevi, de Gênesis 37 até Gênesis 50, é o seguinte título: Deus faz a diferença. Deus faz a diferença. Nós vamos ver nessa noite que José, uma vez no Egito, viu-se num país composto principalmente de vilarejos habitados por camponeses que cultivavam terra e plantavam grãos e vegetais. Graças a esse sistema de irrigação dos egípcios, a cheia anual do rio Nilo oferecia água em abundância, tanto nas plantações quanto para os gados. Também era um país prisioneiro das superstições religiosas. O povo reconhecia pelo menos 1000 deuses e deusas, inclusive o próprio Faraó, considerado uma divindade. Os egípcios eram grandes construtores, e governantes convocavam tanto escravos quanto seus próprios cidadãos para enormes projetos arquitetônicos. Havia muitos escravos semitas, como José, no Egito, mas José era o principal, porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Se você ler Gênesis 37 até os 50, Deus fala constantemente, e Deus era com ele, mesmo preso, e Deus era com ele, mesmo passando privações, e Deus era com ele, e mesmo vendido pelos irmãos, e Deus era com ele, e mesmo preso nas prisões e cadeias, e Deus era com ele, mesmo na casa de Potifar, e Deus era com ele. Há algumas lições aqui do capítulo 39 que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas está dos versos 1 ao 6. Nós vamos ver compartilhando as bênçãos de Deus. É possível compartilhar. Quando José ainda estava em seu lar em Hebrom, os irmãos o consideravam como um agitador, mas no Egito ele foi uma bênção, pois o Senhor estava com ele. José era um bom exemplo de crente que confiou em Deus e que se
valeu de circunstâncias difíceis. Nós vamos ver isso mais adiante. A bênção do Senhor ficou bastante clara para as pessoas da casa de Potifar, que sabiam que a causa de receberem tal graça divina era a presença de um moço, José. Irmãos, isso é tão maravilhoso, que eles perceberam uma coisa: nós estamos sendo abençoados por José. Diz o verso 5, que não lemos, que o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a quem? A José. Deus abençoou Potifar, por amor a José. Aos poucos, Potifar foi dando mais responsabilidades a José, até que José acabou administrando toda a sua casa, exceto pelos alimentos de Potifar que ele comia. Todos da casa de Potifar gostavam de José, todos. No Egito pagão e idólatra, ele era um testemunho do Deus vivo. Testemunho. Onde ele estava, irmãos? Uma terra pagã e idólatra. E todos gostavam de José. E ele era um testemunho do Deus vivo. Testemunho, onde José pisava, ele era bem visto. Era um trabalhador honesto e fiel, e as pessoas com as quais convivia e trabalhava percebiam o seu testemunho. Todos percebiam, aliás. Agora escutem isso aqui. Deus atentou para o caráter e conduta de José e fez dele uma bênção. Sem que José soubesse, o Senhor planejou para que se cumprisse os sonhos que ele havia dado. Provérbios 22, 29 diz assim: vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Deus coloca até hoje esse tipo de homem e mulher entre reis. Deus coloca aqueles que são no meio daqueles que não são, mas aos olhos do mundo eles são, porque eles têm. Irmãos, Deus coloca esse tipo de gente no meio desses até o dia de hoje. Sem que ele tivesse ficado, escuta isso aqui, se ele tivesse ficado em seu lar, mimado pelo seu pai, talvez não tivesse desenvolvido esse tipo de caráter que resulta no trabalho. Se José tivesse ficado em casa e não tivesse sofrido e não tivesse sido vendido, o caráter dele não seria trabalhado como o foi. Escuta isso aqui, nota de rodapé. Se Deus colocar você em lugares que você não entenda, talvez é para trabalhar em seu caráter. Deus não nos coloca onde queremos toda vez. Deus nos coloca em lugares que não entendemos para trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Antes de permitir que exerçamos autoridade, é preciso nos submeter à autoridade e aprender a obedecer. Antes de Deus nos colocar em lugares altos, é preciso primeiro que Deus desenvolva o nosso caráter, que resulte em trabalho árduo e submissão às ordens dos outros. Deus não usa insubmisso, nunca usou. Deus fez com que José ficasse na casa de um homem, e ele fosse trabalhado lá, e ele obedecesse às ordens de uma pessoa que ele não conhecia, e José era obediente em tudo. Por isso que eu disse, José compartilhava as bênçãos de Deus numa terra estranha, num povo estranho, e ele era fiel a Deus e compartilhava com os egípcios pagãos e idólatras aquilo que Deus lhe dava. Deixa eu te dizer uma coisa, é possível
você ser uma bênção onde você está, onde você trabalha, naquilo que você faz. É possível que as pessoas olhem para você com bons olhos e digam: aí vai um servo do Deus vivo. É possível. Que lindo. É possível. Segundo lugar, dos versos 7 ao 20, eu aprendi que José venceu uma grande tentação, uma grande. A partir do verso 7 que não lemos, aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo de seu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que me passou, ele, as minhas mãos. Irmãos, José havia sofrido numa cisterna por causa da inveja de seus irmãos, mas estava prestes a encarar um perigo maior, que era a lascívia de uma mulher perversa. Provérbios 23, 27 diz: pois cova profunda é a prostituta, poço estreito e alheia. Ao convidar José para o seu leito, a esposa de Potifar tratou-o de um modo humilhante. É possível que ela tivesse pensado o seguinte: bom, você é servo do meu marido, afinal de contas, você é apenas um servo judeu e um escravo. Você precisa me servir. Irmãos, eu me coloquei no lugar de José aqui. Eu me coloquei muito lendo Gênesis. Eu acho que de uns dias para cá eu li umas 40 vezes Gênesis. E eu tenho percebido que não importa o quanto as pessoas falem sobre amor e defendam o sexo fora do casamento, esse tipo de relacionamento é errado, vulgar e humilhante. José não se deitou com a mulher. Não se deitou. Ainda que ele precisasse dar conta a Potifar e a sua esposa, ele não obedeceu às ordens de uma perversa, como a mulher de Potifar. Provérbios 5,15 diz que o adultério transforma um rio de água cristalina num esgoto, pessoas livres em escravos e depois em animais. Foi preciso um bocado de coragem, aliás, escuta isso aqui, um bocado de coragem e de determinação para José lutar dia após dia contra a tentação, mas ele saiu vitorioso. José não se deitou com a mulher, ele foi firme, ele foi fiel ao seu Deus. A esposa de Potifar pediu apenas um momento de prazer, escutem, mas para José aquilo seria uma grande maldade contra Deus, porque ele diz no verso 9 no final: como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Notem, José viu momentos de cama proibido, que a palavra lascívia, de paixão lasciva, de Colossenses 3,5, é exatamente isso, é o desejo de cama proibido, é não poder, e você quer, isso é paixão lasciva, é o desejo que leva aos excessos, e os excessos levam a um só lugar, a cama proibida. José correu da mulher. Irmãos, escuta agora, em certas ocasiões, fugir pode ser um sinal de covardia, mas há momentos que fugir é prova de coragem e de integridade. Fugir às vezes é ruim, mas fugir em outras vezes é bom, e é esse o caso aqui. José foi sábio
o suficiente para seguir o mesmo conselho de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 2:22. Foge, Timóteo, das paixões da tua mocidade. Ele deu no pé, ele correu. Ser forte é fugir. O forte foge, o forte não enfrenta a tentação, ele dá no pé. O autocontrole é um fator importante na construção do caráter e na preparação da liderança. Autocontrole. Todo líder precisa ter, e principalmente o líder, depois todo ser que respira, precisa ter autocontrole. Provérbios 25:28, Salomão diz: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Você vive uma vida desprotegida, sem muros. É casa que não tem muros, qualquer um entra e faz o que quer. Assim é um homem e uma mulher que não tem domínio próprio. Pela segunda vez, José perdeu suas vestes. A primeira, aqui em Gênesis 39:12. A primeira, no capítulo 37, no verso 23. É a segunda vez que ele perde as roupas. Como disse um pregador puritano, José perdeu as vestes, mas manteve seu caráter. Ele perdeu as roupas, mas manteve-se íntegro. Íntegro. Terceiro lugar, nós vamos ver agora no texto, a justiça douradora. Mais uma vez, o Senhor vai fazer a diferença a partir do versículo 21. Quer José fosse administrador na casa de Potifar, quer um homem na prisão, acusado de um crime, o Senhor era com José, e o melhor, lhe dava sucesso. Tudo que José fazia, ele prosperava, independentemente de onde estava e de quem o acusava. Irmãos, é possível que você prospere na empresa, ainda que Lúcifer se levante contra você lá e levante calúnias contra você. É possível que Deus olhe para você e lhe faça prosperar onde você estiver. É possível. É possível. O Senhor era com José. Eu aprendi 3 coisas. A primeira, escuta aí, irmão. Bendito. A primeira que eu aprendo na justiça, aprenda a esperar. Olha o verso 21, vá lá comigo, 21 ao 23. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Que glorioso! Porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis não diz isso, mas o Salmo 105:18 diz: cujos pés apertavam com grilhões, que puseram em ferros. Disse o salmista sobre José, mas Gênesis não traz tais experiências, mas o salmista trouxe. Disse: os pés apertaram com grilhões, a quem puseram em ferros. Deus permitiu que José fosse tratado injustamente e lançado na prisão, para que com isso ajudasse a construir o seu caráter e prepará-lo para tarefas que teria pela frente. Irmãos, durou bastante para eu entender isso, até eu ler esse moço. Deus me disse numa madrugada aí que eu dei mamar para o Isaac: vá ler Gênesis, leia Gênesis. Era 3h30, aí eu fui ler Gênesis e parei 5h30. Eu peguei tão gosto pela coisa,
que Deus começou a falar comigo, eu comecei a rascunhar algumas coisas, e algumas delas estão aqui. Deus permitiu que ele fosse para a prisão, para trabalhar nele, para as coisas que ele teria pela frente. Amado irmão, não murmure, não murmure, quando Deus supor em lugares que você não entende. Talvez Deus quer trabalhar em você coisas que você talvez não veja, que precisam ser trabalhadas. Ainda que você esteja em lugares áridos, secos e difíceis, olhe para esse lugar como uma escola de Deus e aprenda, e aprenda, e aprenda, e aprenda, porque Deus vai usar você adiante com aquilo que você aprendeu ali. A prisão foi uma escola onde José aprendeu a esperar no Senhor, até que Deus em seu tempo fizesse justiça e realizasse os sonhos do seu servo. Descobriu que as demoras de Deus não são recusas. Meu irmão, escute isso em nome de Jesus. Talvez aos seus olhos esteja muito demorado, mas não são recusas de Deus. Deus está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Muitos servos de Deus já se arrependeram de procurar adiantar-se a Deus e de chegar ao trono quando ainda não era a hora. Eu vi isso aqui. Martin Lloyd Jones disse algo muito interessante. É trágico quando alguém alcança o sucesso antes de estar preparado para ele. É trágico quando você entra em um lugar quando você ainda não está preparado para estar. Deus trabalhou em José, porque onde Deus ia colocá-lo, Deus precisaria ensiná-lo. Se você está no deserto, e se você está passando por lugares que você não entende, Deus está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Deus muitas vezes tira as nossas muletas, para aprendermos a andarmos pela fé e confiarmos somente nele. Irmãos, escuta algo que Deus falou comigo lendo esse texto. Eu preciso tirar todos os seus encostos e muletas, para que você viva pela fé. Pela fé. Enquanto Deus não tirar todas as suas muletas que você apoia quando você precisa. E quem são as muletas? Pais e mães, pessoas, bancos. Você nunca saberá o que é viver pela fé. Nunca. Alguns dizem, eu tenho vivido pela fé. Eu disse, você não sabe o que é viver pela fé. Sabe o que é viver pela fé? Quando você olha e não enxerga nada, mas por detrás do nada há tudo. Você caminha sem ver, mas à medida que você não vê, você sabe que Deus está ali. Segunda verdade que eu aprendo, eu já entro no capítulo 40, é que José aprendeu a interpretar. O verso 40, o capítulo 40 do verso 1 diz assim: passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e o mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Tendo em vista, escuta, que estava numa prisão onde eram colocados os prisioneiros do rei, José conheceu alguns homens dos altos cargos oficiais que tinham acesso a Faraó. Dentre eles, o mordomo, que era o copeiro-chefe do Faraó, e o padeiro-chefe. A função do copeiro era certificar-se que o vinho era um bom vinho. Ele tomava antes e passava para Faraó. Agora, Deus colocou esses dois homens na vida de José para que no seu devido tempo
pudesse libertá-lo e colocá-lo no trono que Deus havia preparado para ele. Os sonhos tinham um papel importante na vida dos governantes do Egito, muito importante. A capacidade de interpretá-los era uma aptidão extremamente respeitada, e José interpretava. Terceiro lugar, eu aprendi lendo o texto, além de aprendendo a esperar, a interpretar, nós temos que aprender a confiar. Olha o verso 14, vá comigo por favor. Irmãos, esse texto é maravilhoso, ele é tão bendito. Eu queria ter 1h30 para falar com vocês, 1h30. Olha o 14, porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. José está dizendo, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem numa masmorra. No que se refere ao registro de Gênesis, José demonstrou incredulidade. Irmãos, escuta isso aqui, por favor. Escuta. No que se refere ao registro de Gênesis, José mostrou incredulidade em 2 ocasiões. Esta que lemos é a primeira. A segunda está em Gênesis 48, a partir do verso 8. Quando José tentou dizer a seu pai Jacó o modo que ele deveria abençoar os seus 2 filhos, José errou. Agora, sabendo que o copeiro seria libertado e que teria acesso ao Faraó, José pediu, escuta isso aqui, irmão, talvez Deus fale com você. Sabendo que o copeiro sairia liberto e que teria acesso a Faraó, José pediu que não se esquecesse dele e que procurasse tirá-lo da prisão. Vocês perceberam que lemos isso aqui no texto. Lembra-te de mim quando chegares lá. José depositou a sua confiança naquilo que um homem podia fazer e não em Deus. Ele estava ficando impaciente em lugar de esperar pelo tempo de Deus. José não mencionou seus irmãos e nem acusou de ter feito mal a eles. Disse apenas que ele havia sido roubado e que, portanto, era um homem livre e que merecia ser tratado melhor. Agora, a palavra masmorra usada por José aqui no verso 15 não significa que ele e os seus prisioneiros estavam num lugar terrivelmente miserável. Ele não estava. Ele não estava. Onde José estava, ficava o cárcere reservado aos prisioneiros do rei. Está em Gênesis 39, 20 que lemos. E chamado de casa do comandante da guarda, em Gênesis 40, no verso 3 que lemos agora. Agora escuta. De modo que certamente não era uma masmorra. Não era. José estava falando da mesma forma como você e eu nos expressamos ao querer que outras pessoas simpatizem com a nossa situação difícil. José estava dizendo mais ou menos assim: eu estou no fundo do poço, me tira daqui. José não precisava fazer isso. E muitas vezes você não precisa se humilhar diante de pessoas, porque Deus sabe onde você está, o que você está passando, o seu CPF e a cor da sua roupa. Você não precisa querer se auto-menosprezar para as outras pessoas, para que elas tenham pena de você. José errou. Nós fazemos isso. Nosso irmão, eu estou numa peleja, eu estou numa pior. Irmão, não faça isso. José fez exatamente isso. Agora escutem,
depois de ser libertado, restaurado do seu cargo, não só o copeiro não disse nada ao faraó sobre José, como também se esqueceu de José completamente. A lição aqui é uma só. Esse é o resultado de se confiar em pessoas, em vez de esperar no Senhor. Meu irmão, há muitas pessoas que buscam outras pessoas. Não faça isso. Eu fiz isso muitas vezes e eu quebrei a cara. Há cheio de pastor no nosso ministério bajulando outros e eles vão cair. Há cheio de moças e moços que querem fazer tudo por conta própria e que as pessoas tenham dó dele. Meu irmão, não. Confie no Senhor. Confie nele. Confie nele. Deus me ensina tanto isso, mas tanto. Por que você fala com pessoas que não podem ajudá-lo? Se cale e confie em mim, diz Deus. Deus estava ensinando José a confiar nele. Você confia em Deus? Quarto lugar. Quarta lição que eu aprendi: espere Deus agir. Espere Deus agir. 2 anos se passaram e José ainda estava trabalhando na prisão, esperando que algo acontecesse. Mas quando as coisas começam a se desenrolar, e tudo foi tão rápido, porque já havia chegado a hora de Deus colocar em ação os seus planos para José. Amados, se há um capítulo que revela a soberania de Deus, certamente é Gênesis 41. Eu já li a Bíblia algumas vezes, e se existe um capítulo que mostra a soberania de Deus e o controle de Deus sobre tudo e todos, é Gênesis 41. Vamos ler algumas lições de Gênesis 41. Eu disse ao pastor que eu vou quase terminar, vai faltar só um pouquinho, mas não tem problema. Gênesis 41, vá comigo, dos versos 1 ao 8, que não lemos. Deus deu 2 sonhos a Faraó. Deus fez com que Faraó tivesse 2 sonhos na mesma noite, que o deixaram perplexo, e que os seus magos, que eram os adivinhos, não conseguiram interpretar. Observe a repetição da expressão à vista, dos versos 1 ao 7, cita-se várias vezes, citando o caráter vivido do sonho e a rapidez da sequência das imagens. À vista, à vista. Ao contrário do rei Nabucodonosor de Daniel capítulo 2, o faraó não se esqueceu do sonho, mas contou aos sábios. Eram homens talentosos na arte de interpretar sonhos, mas detalhe, Deus os impediu que eles não tivessem sucesso na interpretação. Por quê? Porque Deus já havia começado a mudar a história de José. Segundo, dos versos 9 ao 13, que não lemos, Deus fez o copeiro lembrar-se de José. Olha o 9. Então disse a Faraó, o copeiro chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas, estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sobre prisão na casa do comandante da guarda. A mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria interpretação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o nosso sonho.
E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Irmãos, uma vez que era chegada a hora de José ser liberto da prisão, Deus estimulou a memória do copeiro, que se ele lembrasse do que havia acontecido na prisão. O fato de José ser chamado de hebreu no verso 12 não perturbou Faraó, pois o povo semita era aceito no Egito e até mesmo promovido em cargos públicos muito importantes. E sem dúvida, irmãos, sem dúvida, Faraó se lembrava dos acontecimentos dramáticos envolvendo o padeiro e o copeiro. Primeiro, Deus deu 2 sonhos a Faraó. Segundo, Deus fez o copeiro lembrar-se de José. Terceiro, Deus guiou Faraó para que mandasse chamar José. Olha o verso 14. Isso aqui é tão bendito, cara. Então, Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupas e foi apresentar-se a Faraó. E aí ele vai entrar aqui na parte do sonho. Uma vez que naquele tempo os homens egípcios não usavam barba, José teve que se barbear, trocar de roupas e preparar-se para encontrar-se com Faraó. Agora notem, pela terceira vez em 13 anos, José perdeu suas vestes. Só que dessa vez ele ganharia vestes de um governante. 3 vezes. E dessa vez o Faraó disse: mude de roupas. É elogiável a humildade de José e seu desejo de honrar o verdadeiro Deus vivo, porque ele diz no verso 16: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Ele ouviu enquanto o Faraó descrevia os seus 2 sonhos, e então Deus lhe deu a interpretação. E uma vez que passou a ter conhecimento do plano de Deus, o Faraó tinha a responsabilidade de colocar em prática o que Deus queria que ele fizesse. Agora, sabendo disso, José foi além da interpretação, além, e deu sugestões a Faraó, o que requereu dele um bocado de fé e coragem. Mas ele foi além daquilo que Deus havia dito. Porém, Deus estava usando José, e Faraó aceitou todas as sugestões. Todas. Deus estava trabalhando em José, para depois trabalhar através de José. 4º lugar, Deus tocou no coração de Faraó para que ele escolhesse José. Verso 37, vá comigo por favor. 37. O conselho foi favorável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 21:1 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Irmãos, até hoje Deus continua inclinando o coração de homens para fazer a vontade de Deus. Deus continua tocando ímpios, como Ciro. Ele era um rei pagão. Deus toca o coração daquele homem e ele o chama de meu servo.
Deus faz isso ainda hoje, se Deus quiser, com o presidente dos Estados Unidos, e Ele fará o que Deus quer que Ele faça. Deus tocou o coração de Faraó, e a atitude de José, sua capacidade de interpretar os sonhos, sua sabedoria em encontrar a solução para o problema da fome, todas essas coisas impressionaram o Faraó. E José era certo para aquele trabalho. Agora escutem, 13 anos antes, seus irmãos haviam arrancado dele sua túnica especial, mas então Faraó lhe deu roupas de importância muito maior. O seu anel de sinete do terço e o colar de ouro eram símbolos da autoridade de José como governante do Egito. Irmãos, Faraó diz: coloquem nele roupas novas e coloquem um anel no dedo. Todos obedecerão a José. Todos do Egito obedecendo a um hebreu. Deus faz isso ainda hoje à noite. Eu creio nisso. Deus pega aqueles que não são e os fazem ser para a glória dele mesmo. Meu irmão, não se impressione se você estiver hoje à noite em um lugar que talvez aos seus olhos seja um lugar muito ruim. Não se impressione se Deus arrancar você daqui de baixo e colocar você em lugares altos. Deus faz isso ainda hoje. Deus faz. Último lugar. Se eu passar um pouquinho, vocês esperam? Só um pouquinho, tá? Eu preciso terminar, falta pouco. Último lugar. Deus, através de José, nos ensina a perdoar e a esquecer o passado. A partir do verso 46, era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Até os 57, aqui, 53, passados os 7 anos de abundância, houve fome. Começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, chamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras, todas, vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Irmãos, ao longo do período de 13 anos, Deus permitiu que José realizasse algumas coisas extraordinárias. Algumas delas, a primeira, trouxe bênção à casa de Potifar e às pessoas da prisão. Venceu a tentação e por isso suportou as falsas acusações e grande injustiça. José era um homem de fé que esperava Deus agir e estava pronto e obediente enquanto o Senhor o chamava. No entanto, houve mais uma realização na vida dele, de certa forma a maior de todas elas. E para mim, eu quero crer, eu falei dessa hoje de manhã na escola bíblica. José foi capacitado pela graça de Deus a apagar dores e memórias do passado e começar de novo. No verso 51, José ao primogênito chamou de Manassés,
Depois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O nome Manassés quer dizer esquecer. José não se esqueceu de sua família, nem dos acontecimentos que haviam ocorrido, mas se esqueceu da dor e do sofrimento que havia lhe causado. Quando ele está terminando o seu relato em Gênesis 50, 20, ele diz: que não fostes vós que me trouxestes para cá, e sim Deus. Que compreensão bendita. Ele compreendeu que Deus havia permitido todas as coisas que lhe aconteceram para o seu bem. Meu irmão, José poderia ter guardado mágoa, rancor no coração. Ele poderia ter acumulado tudo isso dentro dele. Mas o rancor é como ervas daninhas num lindo jardim, ou como micróbios num corpo saudável, estão no lugar errado. O nome Efraim significa 2 vezes próspero. 2 vezes próspero. O Egito havia sido um lugar de aflição para José, mas agora ele era próspero e ele tinha 2 filhos. Mais do que isso, ele seria próspero como vice-governador na terra e seria usado por Deus para salvar muitas vidas, inclusive a sua própria família e a nação toda de Israel. Irmão, é maravilhoso quando podemos passar pelas provações com a mesma atitude de José, deixando as mágoas para trás do passado e nos alegrando com as bênçãos do presente, e ao mesmo tempo sendo perdoadores e prósperos. Perdoadores e prósperos. Como é triste quando as pessoas se lembram das coisas dolorosas que outros lhe fizeram e carregam por toda a vida a amargura que as impede de sentir paz e segurança. Eu quero orar por vocês. Me perdoem ler. Eu não gosto de ficar olhando em esboço, eu decoro todo o texto, mas hoje eu precisei ler, que eu não precisava deixar nada para trás. Nada. É possível. É possível. Ainda que todos ao seu lado se corrompam, é possível. Ainda que todos desistam, em Deus é possível. Fique de pé, vamos orar, por favor. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Quão precioso para nós foi aprendemos um pouco mais da vida desse moço e aprender que é possível compartilhar as bênçãos de Deus. É possível vencer todas as tentações. É possível ter uma justiça adoradora e aprender a esperar, a interpretar e a confiar. É possível esperar Deus agir. E Deus dá sonhos, dá a capacidade de interpretá-los. Deus guiar os nossos inimigos a fazer a própria vontade de Deus. E Deus tocar o coração de Faraó para que ele tire o seu currículo da gaveta, para que você seja escolhido
para que você saia de onde você está e pare de viver o que você está vivendo. É possível Deus mandar chamar você da prisão essa noite. Deus, chama-nos agora. Diga, vá chamar a Maria, vá chamar o José, vá chamar a Ana, a Flávia, a Patrícia, a Rose, ao Reinaldo, a Marco, a Márcia. Eu quero estar com eles, porque a partir daqui eu vou mudar a vida deles. Deus, o Senhor governa todas as coisas, todas. Nos ajuda a olhar para o passado, mas sem dor. Ajuda-nos a dizer pela fé como José disse: não fostes vós quem me trouxestes para cá, e sim Deus. Deus me trouxe adiante de vós por um sonho, e Deus permitiu eu ser vendido, maltratado, passado anos em prisões, estar na casa de um oficial, depois ser seduzido por uma mulher, e a mulher seduzida em mentir, e eu passar um outro tempo na prisão. Mas dessa prisão Deus estava trabalhando todo o tempo em meu caráter. Deus estava trabalhando todo o tempo na minha vida, para que eu viesse antes de vós, porque a fome viria, mas Deus me enviou antes de vós, e nos deu um escape, nos deu alimento, nos deu água. Deus, ainda que tenhamos passado coisas muito difíceis aos nossos olhos, a tua graça nos faz vencer todas elas. O teu amor derramado nos nossos corações nos faz vencer toda e qualquer mágoa. Sara almas nessa noite, corações, que estejamos rendidos ao Senhor, porque o Senhor faz o que quer, com quem quer e onde quiser, para o louvor da sua própria glória. Louvado seja o teu nome, tu és mesmo soberano. Por isso Isaías 43:13, o profeta disse: agindo Deus, quem impedirá? Ajuda-nos a não desistir e a passar por todas as situações que tenhamos que passar, porque o Senhor é Pai e o Senhor cuida de cada um de nós. Louvado és tu, grande és tu, bendito és tu. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti, de cada detalhe. Deus é um Deus detalhista. Esteja atento para o trabalhar do teu Deus, porque a qualquer hora dessas Ele muda a tua vida, Ele muda a tua família e Ele muda a tua história, para o louvor da glória do nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus.